Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais perturbadoras e, claro, mais famosas de toda a literatura, a Metamorfose do Franz Kafka. Olha só essa frase. É com ela que a história começa. Já um soco no estômago, né? A gente é jogado de cabeça nessa realidade bizarra, sem a menor cerimônia, sem nenhuma explicação do que aconteceu. Então, vamos entender o que acontece nessa manhã que, de normal, não teve absolutamente nada. É aqui que o mundo real e o surreal batem de frente. Imagina só a cena. A transformação física do Gregor é chocante. Um contraste absurdo com o quarto dele, que continua o mesmo. As costas dele, duras, tipo uma armadura. A barriga marrom, estranha. E as pernas, um monte de perninhas finas que não param de se mexer, totalmente fora de controle. Para piorar, até a voz dele some, vira um ruído esquisito e doloroso. E o mais inacreditável de tudo é isso aqui. O corpo dele é de um monstro, mas a cabeça continua a mesma. A primeira coisa que ele pensa não é o que aconteceu comigo, mas sim no trabalho. Ele está preocupado com o trem das 5, com a sua obrigação de caixeiro viajante. É de uma estranheza sem tamanho. E, claro, o mundo lá fora não espera. A tensão só aumenta, a família começa a bater na porta, preocupada. Daqui a pouco quem chega? O gerente da firma para saber por que ele não apareceu. A pressão para ele sair daquele quarto fica insuportável. Quando a porta finalmente abre, é o caos total. Ninguém sente pena, nada disso. É só horror puro. O gerente sai correndo, apavorado, a mãe desmaia. E o pai? O pai age com uma violência que choca, empurrando ele de volta para o quarto à força. É ali que começa o longo e terrível confinamento do Gregor. A partir daqui, a gente entra na segunda fase da história. É a fase em que o Gregor deixa de ser o provedor da casa e se torna um fardo. E os laços da família começam a se desfazer. E essa mudança fica muito clara na atitude da irmã, a Gretchen. No começo, sabe, ela até tenta cuidar, leva leite, pãozinho, mas com o tempo a compaixão vira nojo e aquele cuidado inicial se transforma em restos de comida podre que ela simplesmente empurra para dentro do quarto com o pé. A diferença é gritante. Enquanto isso, o Gregor vai se adaptando. Ele até descobre um certo prazer em andar pelas paredes, pelo teto, mas o lado emocional, esse continua humano e sofrendo. Ele fica ali, escondido, ouvindo a família falar das dificuldades financeiras e sentindo na pele o peso que ele se tornou para todos. E aqui está um ponto-chave. A metamorfose não é só do Gregor. É como um espelho. Conforme ele fica mais fraco, a família é obrigada a se virar, a ficar mais forte. O pai volta a trabalhar, a mãe começa a costurar, a irmã vira vendedora. Só que cada novo esforço que eles fazem só alimenta o ressentimento silencioso contra ele. No meio disso tudo, tem um fiozinho de esperança que vem da mãe. Ela insiste. Ela ainda vê ali o pobre filho dela. Só que essa vontade de se conectar, de vê-lo, vai acabar em mais uma catástrofe. E que catástrofe! É um ataque brutal do próprio pai. Quando ele vê a mãe desmaiar ao ver o Gregor, ele fica cego de raiva e começa a atirar maçãs. Uma delas acerta em cheio e fica presa nas costas do Gregor. Essa ferida nunca vai sarar. É o ato de violência que sela o destino dele, que começa o declínio físico que não tem mais volta. Essa ferida é basicamente o começo do fim. A partir daqui, a gente caminha para o clímax trágico e inevitável da história. Para conseguir mais dinheiro, a família toma uma decisão: alugar um dos quartos para 3 inquilinos. O resultado? Gregor é ainda mais marginalizado. Ele vira um estranho, um problema a ser escondido dentro da sua própria casa. E aí, numa noite qualquer, acontece uma cena que parece normal, a Gretchen tocando violino na sala para os novos inquilinos. Mas é essa cena que vai ser o gatilho para o ponto final, para o momento sem retorno. A música atrai o Gregor. E nesse momento a gente tem a prova de que a alma humana dele ainda está ali intacta. A arte o comove de um jeito que um simples animal não sentiria. Mostra que ele ainda busca alguma coisa, alguma conexão. Ele tenta se aproximar desse momento de beleza e o resultado é um desastre espetacular. Ele sai do quarto e aparece na frente dos inquilinos. A reação é de pânico, de horror, e isso leva à sua rejeição final e absoluta. E o golpe final, o mais doloroso, não vem do pai, vem da Gretchen, a irmã que um dia cuidou dele. É ela que dá a sentença. Ela diz que eles precisam se livrar daquilo. E mais, ela insiste que eles precisam tirar da cabeça a ideia de que aquilo é o Gregor, é a pá de cal. A identidade dele é totalmente apagada ali. Depois disso, não há mais volta. O último laço se rompeu. A história corre para o seu final,
que é sombrio e, de certa forma, bem arrepiante. Totalmente derrotado, o Gregor se arrasta para o quarto pela última vez. E nos seus momentos finais, ele não pensa com raiva, com ressentimento. Pelo contrário, ele pensa na família com emoção e amor. E então, ao amanhecer, ele morre. E a reação da família? O pai, ao ver o corpo, solta essa frase: "Bem, agora podemos agradecer a Deus." É um alívio que chega a ser perturbador. Com o Gregor morto, a família não perde tempo. Eles mandam os inquilinos embora, decidem tirar o dia de folga e já começam a fazer planos. Planos para um futuro mais leve, mais prático, um futuro sem o peso do Gregor. E o livro termina com uma imagem quase otimista. Os pais olham para Gretchen e percebem que ela se tornou uma moça bonita, cheia de vida, e que é hora de arrumar um bom marido para ela. O futuro da família, de repente, parece brilhante. Um futuro construído, literalmente, sobre a morte e o sacrifício do Gregor. E isso tudo deixa a gente com aquela pergunta no ar, né? A metamorfose foi só do Gregory, que virou um inseto? Ou será que a família dele também passou por uma transformação e talvez tenha se tornado algo bem mais monstruoso?